Qualidades fisiológicas do som. Nessa figura a gente tem aí o pavilhão auricular, logo depois vem a orelha externa, que era aquilo que a gente chamava de ouvido externo, a orelha média e a orelha interna. Suponha que você tem uma onda mecânica longitudinal que esteja se propagando do lado esquerdo, penetre na sua orelha e ali no finalzinho da orelha externa encontre uma película chamada tímpano. Cada tímpano tem características próprias. Caso essa onda tenha frequência ou muito alta ou muito baixa, pode ser que esse tímpano não consiga acompanhar a sua vibração e aí essa energia não passa para o ouvido interno. O nervo auditivo não tem nenhum estímulo para mandar para o cérebro e os neurônios nem se tocam que tem uma onda chegando no teu tímpano. Resultado, é como se essa onda nem existisse e não houve então a percepção de um som. Se essa onda, porventura, tiver frequência dentro daquele intervalo que é denominado intervalo de frequências audíveis, e para o ser humano está no intervalo que vai aproximadamente de 20 a 20 mil Hz, então essa vibração atinge o tímpano vibra com a mesma frequência, com o mesmo período, a energia passa para essas ferramentas que estão aí dentro do ouvido, martelo, bigorna, estribo, e acabam, depois de passar pelos canais semicirculares, chega no nervo auditivo. O nervo auditivo encaminha esses impulsos até o cérebro e o teu cérebro identifica que uma onda acabou de chegar na tua orelha. A isso você chama de som. Tudo isso que a gente falou depende da constituição fisiológica do teu sistema auditivo e da ligação dele até o cérebro. Toda vez que o cérebro identifica a existência de seja o que for, imediatamente, independente da tua vontade, da tua consciência, o teu cérebro já vai classificar aquilo que ele está percebendo. E a primeira qualidade fisiológica do som que o cérebro define é a altura do som. Um som pode ser classificado como som baixo ou grave se ele tiver uma frequência baixa. Por outro lado, o som também pode ser classificado como som alto ou agudo se ele tiver uma frequência alta. Vamos ouvir. Vamos começar ouvindo um som de 440 Hz. É a frequência do Lá central de um piano. Se eu multiplicar essa frequência por 2, a gente vai ouvir um som de 880 Hz, que também é uma nota Lá, uma oitava acima daquela que a gente ouviu antes. Voltando ao Lá central. E agora vamos dividir essa frequência por 2. Então a gente vai ter a mesma nota Lá, só que uma oitava abaixo desta. 220 Hz. Vamos ouvir os 3 sons em sequência, do grave para o agudo, ou seja, do baixo para o alto. Segunda qualidade fisiológica do som, o timbre. Antes de definir o que é timbre, vamos fazer um jogo. Pega uma folha de papel e escreve números de 1 a 10 com espaço para completar. Eu vou apresentar 10 sons para você ouvir e ir preenchendo em frente aos números a que instrumento corresponde cada som. Então, vamos lá.
Agora vamos conferir. Anabela chegar, olho de chama de vela. O que é o timbre? É uma característica que a onda sonora transporta que permite, mesmo sem ver, identificar a fonte que produziu o som. Por que isso acontece? Observe nesta ilustração as formas das ondas do som emitido por um diapasão, uma flauta, violino, voz humana e clarineta. Todas essas ondas têm frequências iguais. O que difere uma da outra é a composição de harmônico que faz que a nota de diapasão seja uma nota senoidal pura, perfeita, e as outras correspondem a uma composição de ondas. E agora a terceira qualidade fisiológica do som é a intensidade sonora, que é aquilo que no dia a dia a gente chama de volume do som, volume da música, por exemplo. A intensidade de um som num determinado ponto do espaço é definido como sendo a energia que a onda transporta dividido pela área sobre a qual ela se distribuiu depois de um intervalo de tempo ΔT. Como energia sobre tempo é potência, essa expressão pode ser representada de uma forma mais simples como potência sobre área, onde a potência é a potência da fonte emissora e como o som, uma vez emitido, se propaga uniformemente em todas as direções, essa área vai ser a área de uma superfície esférica, onde o centro é a posição onde está localizada a fonte e o raio é a distância da fonte até o ponto onde está se medindo essa intensidade. No caso de uma superfície esférica, essa área vai ser dada por 4πr². Vamos supor que essa figura represente o botão de volume daquele gerador de áudio que a gente usou anteriormente. Embora o aparelho esteja ligado, a gente não estará ouvindo nada, porque o botão de volume está posicionado no zero. Agora imagine que a gente comece a erguer esse volume girando este botão. O volume aumenta um pouco, mas o som é tão fraco, a intensidade é tão pequena, que em média ninguém ainda está ouvindo este som. A intensidade de novo aumentou um pouquinho, mas a gente continua não ouvindo o som. Quando essa onda atingir a intensidade de 10 a menos 12 watts por metro ao quadrado, a gente começaria a perceber o som. Então, a intensidade mínima de 10 a menos 12 watts por metro quadrado é chamado de limiar da audição humana. Se a partir daí esse volume continuar aumentando, a gente vai ouvindo cada vez melhor, até que o som começa a ficar tão forte que começa a incomodar. A partir do valor de 10 elevado a 0 watts por metro quadrado, o som começa a produzir dor no ouvido, porque o tímpano está sendo solicitado ao máximo. Essa intensidade é denominado limiar da dor e a partir daí, para intensidades maiores que essa, danos irreparáveis são causados ao sistema auditivo. Só que essas potências de base 10, com expoentes negativos em que a intensidade é medida, torna complicada a comunicação a respeito desse assunto. Para simplificar,
A partir da intensidade é criada uma nova grandeza, denominada nível de intensidade, representada geralmente por N ou beta, e definida como N igual 10 vezes log na base 10 de I sobre 0, onde I é a intensidade do som cujo nível se deseja medir e 0 é uma intensidade de referência cujo valor é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Lembra da intensidade mínima a partir da qual se começa a ouvir e a intensidade máxima a partir de onde se começa a ter dor? Os níveis sonoros correspondentes são: o limiar da audição tem um nível dado por 0 decibel e o limiar da dor um nível de 120 decibels. Então a vantagem do nível sonoro sobre a intensidade sonora está na representação numérica. Resumindo, a altura é uma característica que depende da frequência, o timbre depende da forma da onda e a intensidade ou o nível de intensidade depende da quantidade de energia que a onda transporta. No caso da frequência, sons agudos ou altos, frequências maiores, sons graves ou baixos, frequências menores. No caso da intensidade, ondas sonoras com maior amplitude, transportando mais energia, corresponde a um som forte. Ondas sonoras com amplitudes menores, transportando menos energia, corresponde a um som fraco. Claro que existe um grande perigo em se confundir som alto e baixo com som forte e fraco. Quer ver 2 exemplos? Canto de ave que atinge 125 decibéis é o som mais alto entre os pássaros. Decibel é unidade de nível sonoro. Então, o canto de uma ave que atinge 125 decibels é o som mais intenso, é o som mais forte entre os pássaros. Propaganda de uma clínica de fonoaudiologia. Audicare apresenta: preserve a sua audição. Conheça alguns sons e as suas intensidades. Perfeito! Na tabela, no infográfico, são dados os níveis de intensidades de vários sons. Só que dá uma olhada. Olha o que eles falam do fone de ouvido. Fone com som alto. Não, fone com som intenso, forte. A altura é característica da frequência. Indesculpável.